Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. A história que vou contar hoje é uma livre adaptação minha do clássico e amado conto O Pequeno Príncipe, um dos livros mais traduzidos da história. Vamos viajar para planetas distantes, encontrar criatividade em lugares inesperados e aprender uma das lições mais importantes de todas. As coisas mais importantes são invisíveis aos olhos. Você só pode ver com o seu coração. Antes da história começar, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário do que achou, ou com sugestões de novas histórias. Encontre um lugar que você possa deitar e adormecer de forma confortável, longe de qualquer distração e pronto para relaxar. Respire fundo algumas vezes, sinta a tensão do dia ir embora, seu corpo se acomodando no lugar que escolheu. Deixe seus olhos fecharem e preste atenção na história e no som da minha voz. Vamos começar a história do Pequeno Príncipe. Um talentoso menino de 6 anos decidiu ser artista e começou seus desenhos não pela figura amarela do sol, o colorido das flores ou de seus pais. Ele resolveu desenhar uma jiboia que se alimentara de um elefante. Todos os que olhavam seu desenho disseram que estava muito bonito o chapéu que desenhara. O menino ficou confuso com a incapacidade dos adultos reconhecerem sua arte. Para deixar mais claro o que estava representando, fez um segundo desenho, mostrando um corte transversal de uma jiboia com um elefante dentro, acreditando que dessa vez não haveria erros de interpretação. Mas apesar disso, somente as crianças entenderam o que significava seus desenhos. Os adultos balançavam a cabeça sem saber o que dizer. Por causa disso, ele decidiu desistir de ser artista, pois achava muito cansativo ter que explicar para os adultos o que parecia tão claro para as crianças. Mas como necessitava ter algum tipo de atividade, e geografia, aritmética ou gramática não lhe despertavam interesse, voltou sua atenção para se tornar um piloto. Afinal, como piloto, ele poderia voar sobre as nuvens e ver o mundo de uma forma diferente, já que os adultos ao seu redor não apresentavam nada além de um comportamento sensato. Para provar sua teoria, mostraria seu desenho número 1 para cada adulto que encontrasse. E cada adulto que visse o desenho diria, sem falta, que o desenho era de um chapéu. E dessa forma, ele saberia que não era possível conversar com essas pessoas sobre florestas tropicais, estrelas ou os pensamentos aleatórios e fantasiosos que passavam por sua mente. Com essas pessoas, ele só poderia conversar sobre coisas sensatas, como política e gravatas. Por algum tempo, o jovem piloto ficou solitário neste mundo de adultos. Mas então, ele decidiu embarcar sozinho em uma jornada em seu próprio aviãozinho e subiu aos céus, onde ele conseguia encontrar um tipo de paz que parecia impossível de alcançar no chão. Ele adorava estar acima das nuvens, que pareciam feitas de algodão, sentindo o peso da gravidade desaparecer enquanto voava cada vez mais alto para os céus. O brilho laranja dourado do sol, refletido nas nuvens, tirava o fôlego do jovem piloto, e lá do alto, o mundo parecia tão pequeno e tão mágico ao mesmo tempo. Os rios eram como fitas azuis cortando o campo, e as montanhas se transformavam, em sua imaginação, em gigantes sobrenaturais, recortando a terra em um mosaico de verdes, marrons e castanhos. Olhar para o campo como um todo era algo que sempre lhe tirava o fôlego. De seu avião ele podia ver desde os penhascos escarpados da montanha e o mar cintilante até o horizonte.
Mas seu passeio desse dia foi acima do deserto do Saara, um dos lugares mais isolados, desolados e solitários no mundo. Mas lá do céu também era um dos mais bonitos. A areia do deserto era uma impressionante variedade de cores e formas, totalmente lisa e sem manchas por quilômetros a fio, como um mar infinito. Então, a paisagem mudava, e dunas gigantes pareciam que iriam beijar o céu azul bebê. Na areia, o vento traçava trilhas, redemoinhos e desenhos brilhantes, como o trabalho de um artista. O piloto ficou encantado com seu voo pelo deserto do Saara, que o lembrava da magia e beleza do mundo, mas para ele seria só uma visão distante de tanta beleza. O que ele não esperava era que seu avião começasse a ranger e gemer no ar. Além de todos os barulhos, ele começou a perder altitude, e o piloto entendeu que seu avião estava caindo. Nessa hora, ele procurou ficar o mais calmo possível e guiou o avião para baixo, para pousar na areia. O pouso não foi suave e ele aterrissou com um estrondo, jogando bem alto areia para todos os lados. A aterrissagem não foi agradável, mas ficou aliviado ao descobrir que estava bem e que não estava ferido. Mas o motor de seu avião estava quebrado. Caminhando pela areia e ouvindo o barulho que suas botas faziam, ele percebeu que não poderia voar tão cedo e ficou um tanto preocupado com sua situação, pois onde caiu não havia por perto pessoas, casas ou algum recurso que o ajudasse a consertar seu avião ou encontrar suprimentos. Para passar o tempo, decidiu rabiscar com um lápis e papel, e apesar de achar que estava sozinho, para seu espanto, ouviu uma pequena voz perguntando se poderia desenhar uma ovelha. Surpreso, o piloto virou-se e viu uma criança parada diante dele, vestido como um príncipe. O príncipe era pequeno, com cabelos loiros brilhantes e olhos curiosos. A princípio, o piloto ficou inquieto ao ver o jovem no deserto, pois sabia que teria que alimentar, cuidar e ajudar a criança a encontrar o caminho de casa. O piloto achou que havia algo estranho, pois o pequeno príncipe não demonstrava estar com medo ou preocupado em estar perdido no deserto. O piloto disse ao príncipezinho que ele não sabia desenhar uma ovelha, mas podia desenhar outra coisa, e para testar o menino, o piloto desenhou seu desenho número 1. O príncipezinho pegou a foto com suas mãozinhas e exclamou um tanto contrariado que não queria um elefante dentro de uma jiboia, pois eles eram muito grandes e perigosos e que precisava era de uma ovelha. Assim, o piloto, apesar de não saber desenhar ovelhas, começou a fazer vários desenhos, mas nenhum agradava ao menino. Finalmente, perdendo a paciência, o piloto desenhou uma caixa e, com um sorriso, entregou o desenho ao príncipezinho. O pequeno príncipe abraçou a foto e ficou muito feliz, pois agora ele encontrara o desenho da ovelha que esperava. O menino perguntou em voz alta se as ovelhas teriam capim suficiente para comer em sua caixa. Afinal, a caixa em que a ovelha vivia era bem pequena. Mas o piloto não estava preocupado com a ovelha imaginária na caixa imaginária, e sim de onde o pequeno príncipe veio. Mas o príncipe não estava interessado em responder às perguntas. Ele só estava interessado em fazê-las. O pequeno príncipe inspecionou o avião com admiração infantil, cutucando e cutucando as peças de metal com um brilho e curiosidade em seu olhar. Depois de observar bastante o avião, o menino perguntou ao piloto para que servia, e o piloto respondeu que a máquina permitia que voasse pelo céu. O pequeno príncipe sorriu muito satisfeito e aliviado, pois tinha encontrado alguém que também viera do céu, e, para a surpresa do piloto,
perguntou de que planeta ele viera. Ao ouvir o menino, ele respondeu fazendo a mesma pergunta ao príncipezinho, mas o menino não respondeu. Ele ficou olhando para seu desenho com um sorriso no rosto e agradeceu ao piloto por ter desenhado uma ovelha tão maravilhosa. O piloto se ofereceu para desenhar um poste e uma corda para amarrar a ovelha para que ela não se perdesse. Mas o pequeno príncipe apenas riu e informou que seu planeta era tão pequeno que não havia como a ovelha se perder. O piloto não comentou a informação, mas guardou para si essa primeira pista sobre a origem desse garotinho estranho. Agora, sabendo que o menino era de outro planeta, ele olhou para alguns mapas astronômicos e determinou que o menino era do asteroide B612, um pequeno asteroide que foi descoberto em 1909. Mas essa informação só interessaria aos adultos, pois os adultos só entendem fatos, números, preço e idade, e não se importam com as reais e verdadeiras qualidades das coisas. Eles nunca veriam a ovelha dentro da caixa, apenas o desenho de uma caixa em uma folha de papel sob o sol do deserto do Saara. Os próximos dias se mostraram ser os mais interessantes da vida do piloto, junto com o pequeno príncipe. Eles passavam o tempo todo trabalhando no avião, andando pela areia e observando o pôr do sol. E assim o piloto foi descobrindo mais sobre a vida desse misterioso menino. No terceiro dia do encontro, o príncipezinho explicou que precisava da ovelha para que elas comessem as mudas de baobá que estavam brotando em seu planeta. Os baobás são árvores gigantescas, bonitas e majestosas, com galhos altos e folhas que lançam sombra em grandes extensões de terra e com raízes fortes que tecem seu caminho através do solo. Mas apesar de toda sua beleza, os baobás representavam uma ameaça para o pequeno planeta do príncipe, pois suas fortes raízes poderiam dividir o planeta em pedaços, e era seu trabalho garantir que isso não acontecesse. O menino disse ainda que em todos os planetas existiam plantas boas e ruins, e que era necessário que as pessoas cuidassem das plantas ruins assim que começassem a crescer, para evitar desastres futuros. O piloto ficou surpreso que o pequeno príncipe tivesse tanta sabedoria. Durante sua conversa, os dois estavam sentados na areia do deserto, vendo o pôr do sol, e o menino estava encantado com um lindo mosaico de cores no céu e nas dunas de areia pintado pelo sol. O príncipezinho comentou em voz baixa que em seu planeta era possível ver o pôr do sol sempre que quisesse, bastando se mover alguns metros, e que um dia ele tinha visto o pôr do sol 44 vezes. O piloto percebeu com o comentário do menino que o planeta dele deveria ser muito pequeno. Ao escurecer, o piloto ficou observando o menino dormir. Ele parecia tão pequeno no interminável deserto e, ao mesmo tempo, possuía uma imaginação tão grandiosa e, no entanto, o menino estava sozinho. No quinto dia, o piloto sabia que tinha que começar a trabalhar em seu avião, tentando montar o motor e fazê-lo funcionar, e conseguir suprimentos, pois sua comida e água estavam acabando rapidamente. Enquanto ele trabalhava, o príncipezinho estava preocupado com seu desenho de ovelha e andava de um lado para o outro, parecendo frustrado, se perguntando se as ovelhas comeriam os arbustos e flores em seu planeta. O piloto respondeu que as ovelhas comeriam qualquer coisa. Com essa resposta, o menino ficou mais preocupado e perguntou se as ovelhas comeriam até as flores com espinhos, pois os espinhos deveriam servir para proteger as flores. Mas o piloto estava preocupado com o avião e em obter suprimentos, e respondeu rudemente ao menino, dizendo que no momento não conseguia pensar em flores, ovelhas, planetas distantes ou nas doces perguntas do universo que imploravam para serem respondidas. Que estava ocupado pensando em assuntos importantes
como a sobrevivência deles. O menino fechou suas pequenas mãos em punhos cerrados e, com a voz que mostrava que estava ferido e zangado, acusou o piloto de estar agindo como um adulto. Se perguntava sobre os hábitos alimentares das ovelhas, era porque estava preocupado com sua flor, que amava muito. Era única na galáxia e isso era suficiente para deixá-lo feliz ao olhar para as estrelas. E se a ovelha comesse sua flor, todo o brilho das estrelas se apagaria para ele. Mas, pelo visto, o piloto não achava que isso era importante, finalizou o príncipezinho. O piloto parou seu trabalho no avião e ficou desolado quando o menino começou a chorar. Tentando confortar o garoto, o abraçou carinhosamente. Ele reconheceu que era importante sair do deserto, mas a felicidade de seu novo amigo era muito mais importante no momento, pois no momento as únicas coisas que os dois tinham era sua amizade e as histórias compartilhadas. O piloto assegurou ao príncipe que a flor ficaria bem e ainda perguntou se ele queria que desenhasse uma focinheira para a ovelha enquanto ouvia a história da linda flor. O príncipe ficou feliz com as palavras do piloto e sorriu. Ele olhou para o céu como se pudesse ver sua flor e contou que um dia descobriu uma nova planta brotando em seu planeta. Ele ficou com medo de que fosse um novo baobá crescendo, mas com o tempo percebeu que essa planta era muito diferente dos baobás. A planta logo se revelou ser uma rosa, que em meio à escuridão do espaço era um farol brilhante de beleza, um toque de vermelho contra o mar da escuridão. A beleza da rosa o deixou surpreso, pois nunca tinha visto nada como ela, e isso lhe trouxe muita alegria. A flor contou que era a única de sua espécie em todo o universo e que era a mais bela de todas as plantas. A rosa estava sempre exigindo que o pequeno príncipe cuidasse dela e se mostrou um tanto vaidosa. Para satisfazer os pedidos da planta, ele a regava para que ficasse hidratada e vibrante, e à noite, para protegê-la do frio, colocou um globo e fez uma tela. Apesar de dar tanto trabalho cuidar da rosa, o príncipe a amava muito. Mas um dia, o príncipe pegou a rosa mentindo para ele. Ela deixou escapar que de onde ela veio ventava menos. Essa pequena mentira fez o príncipe ter dúvidas sobre tudo o que eles conversaram até agora. O príncipezinho ficou pensando quais seriam os verdadeiros sentimentos da rosa para ele, ou tudo foi dito apenas para que ele cuidasse dela. Essas perguntas giravam e giravam na cabeça do menino ao longo do tempo, e ele começou a se sentir solitário e traído pela rosa. Então, ele decidiu que precisava deixar seu planeta, mas antes de sair, limpou os seus vulcões ativos e um instinto também por segurança, e regou a rosa uma última vez, colocando o globo para que ela ficasse segura enquanto partia. A rosa demorou bastante tempo para se desculpar por suas mentiras, mas garantiu que seu amor por ele era verdadeiro e que ficaria bem sem seus cuidados, e insistiu para que ele partisse antes de ver o seu choro. O príncipe aceitou a ajuda de um bando de pássaros selvagens e partiu para o universo parando em 6 asteroides. Ele encontrou em cada asteroide adultos muito estranhos que lhe contaram muito sobre o universo e como ele funciona, ou não funciona. No primeiro asteroide, o príncipe conheceu um rei que não tinha súditos, mas comandava com muita autoridade. O rei sentava-se em um trono de ouro e joias e usava um manto espetacular. O rei declarou orgulhosamente que era o governante do universo e reinava sobre cada estrela que o pequeno príncipe podia ver. Mas quando o menino pediu um pôr do sol, o rei respondeu que o sol o obedeceria, mas eles teriam que esperar até às 19h40. O pequeno príncipe observou que antes de decidir sobre a hora do pôr do sol, o rei pesquisou em um almanaque. O rei ainda tentou convencer o menino para ficar,
oferecendo o cargo de ministro da Justiça. Mas para o príncipe era um cargo inútil, pois não havia ninguém para ser julgado, e preferiu ir embora. O segundo planeta era habitado por um homem vaidoso, que só ansiava por elogios e admiração, e acreditava ser a pessoa mais admirável em seu planeta, estranhamente despovoado. No terceiro planeta, ele encontrou um bêbado, que não conseguia parar de beber porque ele estava desesperado para esquecer a vergonha que sentia causada pela bebida. O quarto planeta pertencia a um empresário, que era tão ocupado contando e catalogando as estrelas visíveis no céu, que disse somente um curto bom dia para o pequeno príncipe enquanto o cumprimentava. O menino não entendeu por que fazer esse trabalho, e o empresário respondeu que teria todas as estrelas e seria muito rico, e com todo o dinheiro que teria, poderia comprar mais estrelas. O quinto asteroide era o menor até agora, e só tinha espaço suficiente para um lampião de rua e um acendedor de lampiões. O acendedor de lampiões explicou que tinha ordens para acender o lampião à noite e apagá-lo pela manhã, mas ultimamente o planeta começou a girar cada vez mais rápido, e o dia no planeta durava apenas 1 minuto, e agora seu trabalho ficava sem sentido. O menino elogiou o acendedor de lampiões por seu senso de dever e obrigação, e pela beleza que trazia ao mundo com sua pequena chama. Mas quando o príncipe sugeriu que fizesse uma pausa e caminhassem juntos para ver o pôr do sol, o acendedor de lampiões o ignorou e continuou fazendo seu trabalho. O sexto planeta era vasto, talvez até 10 vezes maior que o anterior. Um geógrafo idoso saudou o príncipezinho de trás de uma escrivaninha imponente, esperando que o visitante pudesse ser um explorador. O pequeno príncipe ficou muito animado e perguntou sobre os oceanos e as montanhas do planeta. O geógrafo não soube responder, pois não era propriamente um explorador. Nunca foi a lugar nenhum, ou viu nenhuma das coisas que o menino perguntara. Mas o geógrafo ficou muito interessado no planeta do Pequeno Príncipe, e o menino lhe contou sobre seus 3 vulcões, baobás e sua preciosa rosa. Mas o geógrafo respondeu que não se interessava por rosas, pois elas morriam rapidamente e desapareciam. O menino concordou sobre a fragilidade da sua rosa, e que ela estava sozinha e possuía somente 4 espinhos para se defender. Ao terminar de falar, ficou se sentindo culpado por ter abandonado a sua rosa. Mas apesar do seu arrependimento, o príncipezinho resolveu visitar a terra por indicação do geógrafo. Ao se encontrar no vasto deserto, pensou que estava em um planeta desabitado, muito parecido com o seu. Mas logo ele encontrou uma cobra amarela, que disse ter o poder de enviá-lo para sua casa se ele desejasse voltar. Como não conhecia a cobra e desconfiou de sua oferta, ele resolveu procurar outras pessoas. Na sua procura, encontrou uma flor do deserto com 3 pétalas e uma caravana, que disse ao príncipe que havia muito poucas pessoas na terra, talvez 6 ou 7 no total, e que não tinham raízes. Eles viajavam para onde quer que o vento os levasse, o que tornou a vida incrivelmente desafiadora para eles. Mas o príncipe continuou sua procura e seguiu uma estrada de terra que serpenteava pelo deserto. E ao caminhar, viu ao longe uma sombra de verde e vermelho que ficava cada vez maior. Quando chegou perto, viu que era um jardim de rosas, que se estendia até onde a vista alcançava, e soube nesse momento que sua rosa não era a única. Isso o deixou arrasado e começou a chorar. Uma raposa se aproximou curiosa, com o choro do menino, e ele perguntou se poderiam brincar. A raposa respondeu que para brincar com o príncipe precisaria ser domada. O príncipe pensou que se criasse laços com a raposa, eles seriam especiais e poderiam ser amigos. Os dois se tornaram amigos, e quando chegou a hora do menino partir, a raposa ficou triste e pediu para ele visitar o jardim de rosas mais uma vez. Então ele veria
porque a rosa em seu planeta era tão profundamente especial para ele. No jardim, escondido entre as flores e folhas perfumadas, o pequeno príncipe começou a perceber o quanto sua rosa realmente significava para ele. Todas essas rosas eram muito bonitas, mas não eram a sua rosa. Sua rosa era única porque a amava e cuidou dela. Sentindo-se muito feliz por ter entendido o que a raposa queria lhe dizer, o príncipe voltou para dar um último adeus para a raposa. E enquanto eles se sentavam olhando para os campos de trigo, a raposa, que estava muito orgulhosa das lições que o pequeno príncipe havia aprendido, lhe disse que apenas o coração pode ver claramente. Os olhos perdem o que é importante. O tempo que o príncipe passou com sua amada Rosa e a conexão que ele forjou com ela é o que a tornar especial. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Um beijo na alma.